Nada, gente. Eu venho compartilhar um, um pensamento aqui que eu tive. Eu tava tendo agora, eu tava sentada aqui na cama, faz muito calor, não consigo dormir. Tô suada, suada. E também do creme que eu tô em cima, você já sabe que eu tô com um tratamento com creme, dois cremes, e tenho que misturar esse creme e encharcar o corpo. E o pior, pela noite. Pelo menos de dia você pode encharcar, fechar a roupa e fazer coisas e esquece. Mas à noite, com o calor que tá agora, entre aspas, porque se você fica na brisa no vento, é frio já a brisa já tá fria. Mas é que essa brisa não entra em casa, tá? A janela ali aberta, a brisa não entra. Quando não entra, porque não tem corrente, o vento e não arrasta pra dentro de casa, né? Só aquela brisa parada e não entra. Pois é, e assim eu tô suando e não seca o creme, leva horas. E nada, e tava aqui pensando, pra quem não sabe, meu avô é holandês e eu conheci ele já um pouco tarde, já adulta. Conheci primeiro a minha avó, né? Minha avó da parte de pai, nordestina, ela, uma senhora evangélica, bem alta, me surpreendeu muito a altura dela, magrinha, magrinha, magrinha. E eu lembro eu brincando em frente à minha casa, era um domingo, umas 8 da manhã, 9. Era muito cedo, o sol tava frio ainda. E eu tava ali brincando de corda, né? Quando a gente vai pulando corda, eu era criancinha, tinha o quê? 8, 9. E, e aí se aproximou aquela senhora de mim, eu fiquei com medo, eu me assustei, porque eu tinha muito medo de pessoas desconhecidas que se aproximavam de mim, né? E ela disse assim: Você me conhece? E eu respondi: Não, 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 não conheço a senhora. E ela disse: Eu sou sua avó. E eu disse: Mas eu já tenho minha avó, que era minha bisavó que vivia comigo, né? Que me criava. E eu, e eu disse: Não, mas eu já tenho avó. E ela: Não, mas eu sou a mãe do seu pai. E a mãe do meu pai, que eu já sabia que meu pai, que eu já conhecia. Aí eu: Ah. E ela disse: Você quer conhecer minha casa onde eu moro? E eu disse: Acho que minha mãe não vai deixar eu ir só com a senhora, porque eu não sei andar sozinha e pra voltar. Também ela não vai deixar eu andar com a senhora. E aí ela disse: Não, mas eu peço a sua mãe, eu converso com ela. Aí ela foi na minha mãe, acho que com minha mãe. E minha mãe disse assim: Tu conhece ela? Eu disse: Não, mãe, não conheço, né? Vocês nunca me apresentaram ela pra mim, nada, ninguém. E só sei que passou. Agora eu não lembro se eu fui na casa dela com a minha mãe, com a minha avó, não lembro, gente. Eu sei que eu fui na casa dela e aprendi onde era a casa. Ah, então, anos depois, né? Eu comecei a ir sozinha na casa dela, assim. É porque ela ia me buscar e me levava pra casa dela e me deixava de volta. Mas aí passou uns aninhos, eu já aprendi a andar sozinha, já aprendi a ir na casa dela sozinha. E já era uma adolescente, criança, né? Pré-adolescente, criança. E aprendi. E era como assim, mais ou menos 500 metros. Olha, tão pertinho. E eu nunca tinha conhecido minha avó, anos depois. E ok, aí passou essa data, aconteceram coisas, fui crescendo, virei uma adulta, né? Porque a gente, mesmo com 20 anos, não é adulta, a gente não entende da vida, não entende de nada. O nome adulto é só porque dá um nome, né? Então, comecei a visitar ela, eu lembro que ela tinha uma árvore ali de chá de capim-santo e tinha de camomila. E eu adorava tirar umas folhinhas daquela árvore para fazer chá, né? E eu levava para mim para fazer chá. E sempre, aquela árvore sempre estava verde, cheia. E eu amava tirar. É porque eu sabia que ela cuidava muito bem e colocava ali as melhores terras para a planta. E aí eu passava tardes com ela e, e foi uma época muito boa. Foi uma época também onde eu conheci minha irmã gêmeas, eu digo gêmeas porque é idêntica a mim. Eu fiquei muito feliz na época de ter conhecido ainda, eu lembro o nome dela, Lívia. O nome dela é Lívia, não tenho a mínima ideia onde ela esteja. E sei que quando eu conheci ela de primeiro momento, detectei que ela não gostou de mim.
e ela era mais velha que eu. E era bem alta também, como meu tio, como meu avô, não é? Meu tio tinha um cabelo vermelhinho da cor desse vidro aqui, e meu tio, ela, pele vermelha, aquelas, não sei como se diz, era assim, né? E ela também, engraçado que o cabelo dela não mudou até adulto. O meu mudou, o meu também era cor cobre, que eu já falei pra vocês, mas o meu decorrer do que eu fui crescendo, o meu cabelo foi ficando, vamos dizer, loiro, que eu tenho aqui. É a que eu tinha 11, 12 anos, essa foto. E era assim meu cabelo, desde que eu me entendo por gente. Como eu disse pra vocês, a única foto, né, que eu tinha com o cabelo redondinho de 5 aninhos de idade no batismo, o cabelo vermelhinho, vermelhinho. E tava eu com a minha irmã com o cabelo bem pretinho e eu com o cabelo ali vermelhinho. Então eu demorei muito pra entender de onde eu era, de que raça eu era, e demorei muito pra entender realmente minhas raízes, né? As minhas raízes. Então, porque certo momento eu ouvi de algum familiar meu, não vou dizer quem é aqui, mas um familiar muito próximo, que eu não era da família, que eu não fazia parte da família, então eu era muito pequenininha e escutava isso. Então, quando eu comecei a ver a, meu avô, e ver meu tio, e ver minha irmã, eu comecei a entender certas coisas. E aí eu lembro que quando eu conheci meu avô, me identifiquei muito com ele. Foi, foi uma energia que bateu muito, né? Então, meu avô sempre gostava de uma cachaçinha, um whisky, como um bom holandês, bom nortenho europeu. E com o tempo eu fui ganhando a confiança dele, porque ele ainda estava muito desconfiado de falar disso. Eles fugiram da guerra contra o nazismo, né? Eram perseguidos. Eu não sei se eles ajudaram alguém que era perseguido pelo nazismo, ou na Europa também teve muita gente que não era judeu, que não era, ou por ser só familiar, por ter familiares, ou de certa forma ajudarem alguém, eram perseguidos também. Então ele se abriu para mim, não de tudo, porque eu sou igualzinha a ele, eu entendo muito bem. Eu posso me abrir para a pessoa, mas eu não vou me abrir assim de todo por desconfiança, entende? Então ele me disse que lembrava muito bem. Ele tinha 3 anos, mas ele disse que lembrava. E eu acreditei nele porque eu tenho lembranças também quando eu tinha 13 anos com meu pai, ou 3 anos de idade. Eu tenho lembranças do meu pai me dando banhozinho, me fazendo cocô, me vestindo para ir passear comigo. E eu tenho essas lembranças guardadas aqui. Então, e ele disse que o pai dele deixou ele no porto. Na Holanda eles foram até a praia, foram até o mar, né? E não ficava distante, mas 2 quilômetros por aí. E é Amsterdã mesmo, tá? E aí ele disse que o pai dele embarcou, ele e a mãe dele, nesse porto. E o pai dele decidiu ficar. E eu perguntei, por que seu pai decidiu ficar? Ele, não sei. Ele decidiu ficar porque para ajudar mais gente. Aí eu, entendi. E ele deu um dinheiro à mãe. E a mãe, a gente desembarcou no Brasil. E muitos nazistas desembarcaram também. E eles sabiam que tinha muitos nazistas no Brasil. E esses nazistas estavam no sul. Nazistas, né? Estavam no sul. Nazi. Então ele com medo, a mãe dele com medo, decidiu ficar no Nordeste. E ele disse que não ficaram em Fortaleza. Eles se adentraram na Caatinga, né? E ficaram por ali durante muitos anos. E ficaram por ali durante muitos anos. A mãe dele criou ele ali, eles plantavam o que dava certo e tudo. E
E ele disse que, passados uns anos, a mãe dele decidiu ir para a cidade, para Fortaleza. E ali terminou de criar ele, né? E onde ela faleceu, e ele acabou formando a família dele com a minha avó. Daí saíram 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Meu tio Jolinha, meu tio Coral, que a gente chama carinhosamente, tia Lucy e o Chico, meu pai. E o primeiro momento que eu vi meu avô, sabe aquela energia, aquela que você bate e você se identifica? Eu me identifico até hoje mais com meu avô do que toda a minha família. O mesmo caráter, a mesma garra. Sabe aquela coisa diferente? Hoje eu sei de onde vem. O povo europeu é muito assim, o nordestino raiz. A gente tem sangue, ADN de nortenho europeu, né? Então, foi daí que eu me encontrei, me entendi, me conheci e eu lembro uma conversa que eu tive com meu avô, ainda eu lembro dessa conversa. Ele estava na rede se balançando, e eu estava sentada num banco e eu disse, vô, se o senhor tivesse a oportunidade de voltar à Holanda e na sua cidade, o senhor iria? E ele olhou para mim e disse, bem, se eu tivesse condições, sim, eu iria. E isso eu guardei para mim. Então pensei, se eu tenho condições, se eu consigo, eu já vivi aqui na Europa, né? Eu trago o vô. Eu falava pra mim mesmo no meu coração. Eu trago o vô pra visitar a Holanda com ele. Assim também eu conheço, né? Minhas raízes, as raízes dele, da família e tudo. E ficou. Foi ano, veio ano se passando. Eu visitava ele sempre, né? Visitava ele sempre, todos os dias, conversava com ele todos os dias ali na casa dele e tudo. A gente tinha altas conversas, sabe? E até que um dia que eu fui, a casa dele tava fechada e eu não sabia onde morava minha tia, que era a Lucy, porque ela morava longe, de outro bairro, e eu não sabia onde, só sei que era outro bairro. E saí ali perguntando muita gente onde estava meu avô e onde ela vivia. Ninguém tinha o número dela, ninguém sabia onde ela vivia também, porque ela não tinha muita conversação com os vizinhos, com ninguém. Ela só chegava ali, vê o vô, arrumava algumas coisas. Ela ia pelo menos 2, 3 vezes por semana pra ver como é que ele tava. E esse belo dia eu cheguei, não encontrei ele. Nunca mais encontrei ele. E busquei muito. Nessa época minha avó já tinha falecido. Todo se espalhado. E eu já não sabia mais onde morava ninguém. E eu sei que eu perguntei a muita gente onde estava, onde ela morava, pra onde levou ele, quem levou ele. E não consegui encontrar. Até que chegou o dia que eu tive que voltar. Então não tinha mais tempo de buscar ele nem nada. E aí ficou. Nunca mais encontrei ele. Eu não sei, não deve estar vivo, porque na época que eu conversava com ele muito, não sei se ele pensou em mim. Com certeza ele pensou em mim, onde eu tava, queria se despedir. Certeza que eu não saía da cabeça dele, isso eu tenho certeza. Assim como ele nunca saiu da minha. Você morar fora do seu país, longe da sua família, você renuncia a muita coisa. Tem muita coisa que você deixa pra trás. Muitas coisas inevitáveis, sabe? Você nunca tem controle de nada.
Porque é algo que você sabe que tá ali, mas a qualquer momento pode não estar. Então, no início, eu sofri muito, né? Mas eu não lembro muito. Assim, tento não lembrar muito dele. Não sei porque hoje eu tava sentada aqui, nessa cama, olhando pra parede. E veio ele na minha cabeça. De vez em quando vem ele, como se tivesse. Se a gente estivesse tendo essa conversa, sabe? E eu tenho esse desejo de ir na Holanda, de ir na cidade dele. Eu tenho muito desejo. É como se o desejo dele fosse. Tivesse passado pra mim. Às vezes eu sinto ele perto de mim, como quem diz assim: minha neta, se você vai, um dia que você for, eu vou com você. Você me deixa lá. É como se ele estivesse do meu lado, esperando esse momento, que pode chegar ou não, né? Tampouco eu tenho condições de estar viajando pra Holanda, de estar viajando a outros países e tudo. É muito difícil. Se eu tivesse, não tinha perdido tempo. Então, eu sinto ele perto de mim, esperando que eu vá pra ele ficar, entende? Não sei se vocês me entendem. É como se fosse pra mim, um, como, não sei como dizer pra vocês, eu vou lembrar aqui, não sei, como se fosse uma promessa pra mim mesma e pra ele que eu vou. O senhor não foi, não consegui levar, mas eu vou. E o senhor vai comigo aqui e aqui, e aí o senhor vai ficar. Assim, sabe? É isso. É meu avô, eu não tenho uma foto dele, meu avô era bonito, sabe? Tinha uns olhos azul assim, muito claro. Como se fosse aquele mar claro, sabe? E ele era não era branco, ele tinha tipo a minha pele, rosado. Ele era mais rosado, muito mais rosado. Então, então hoje eu lembrei dele, assim, agora fiquei lembrando e tudo. De vez em quando eu penso na Holanda também, não sei por que eu penso na Holanda, eu penso em ir, eu penso em visitar. Eu nunca tive vontade assim de ir, sabe, realmente, até conhecer ele. Eu tenho vontade de ir a Paris, eu tô aqui do lado em Paris. Tenho vontade de ir a Londres, né, que também tá perto, mas Paris tá mais perto, que tá aí do lado. Tô a poucas horas. Mas Holanda, então comecei a ter realmente esse desejo muito forte, que eu sei que não é de mim, depois que ele se foi, entende? Eu digo que ele se foi porque na época ele já era muito velhinho, então já faz muitos anos, né? Eu tô aqui há 20 anos. E então eu tenho certeza que ele já não tá mais. E é estranho, né? A vida. A vida é muito estranha. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês esse pensamento meu aqui. Eu sou assim. Não sei, tem coisas que eu não vivo mais, que eu não vivencio mais, que eu não vivencio mais. Foi coisas assim lindas da minha vida, do passado, que vem assim, de vez em quando na minha cabeça, na minha memória, sabe? E esse do meu avô é o único que me faz chorar por essa história. Entende? É uma história não terminada. E eu sinto que vou colocar fim nisso quando eu for na Holanda visitar e, de certa forma, levar ele. Entende? Porque esse desejo eu sei que não é de mim. É algo me dá esse desejo de ir na Holanda, de visitar, de ter que ir lá, precisar ir lá, eu preciso ir lá, tipo assim. Não é de mim isso. Eu nunca tive vontade de ir na Holanda, entende? Mas depois que ele se foi e tudo, que parece que pra ele é mais fácil agora, porque não sei, é estranho. Esse desejo de mim. E pode ser que eu vá, pode ser que não. A vida vai
dizer, né? Muita coisa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha história, do meu pedacinho de vida. E se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima história.